Capítulo 12. Tibete, 1919. Deixei Kotgar em princípios de julho, acompanhado por um cristão tibetano chamado Tanyat. A fronteira dista cerca de 130 milhas de Kotgar, e após pregar em Herat, Rampur, Bushehr, Goura, Sachan, Chaura, Tranda, Paonta, Rachar, Kodgaon, Karsha e Kempheran, atingimos Yangpa, primeira cidade do Tibete. Além de Yangpa, a jungle se estende por 40 milhas, sem aldeias nem casas. De longe em longe vê-se um rebanho de carneiros e o pastor. Ficamos 5 noites nesse deserto, dormindo ora sob árvores, ora em cavernas, quando o frio e a altitude baniram as árvores. Nesse ponto, raramente brota relva. Até onde a vista alcança, só se vêem montanhas nuas e o planalto. A 16 mil pés de altitude, dormimos completamente desabrigados. O frio era tão intenso que o corpo se insensibilizava e ficamos entanguidos. Uma noite toda caiu chuva e lá ficamos, num frio atroz, abrigados os dois sob um só guarda-chuva. Lugar extremamente perigoso aquele. Muitas pessoas ali pereceram na neve. Em 15 de julho, atingimos a aldeia tibetana de Mud, cujo chefe nos recebeu bondosamente. À noite, convidou um lama importante para jantar conosco. Conhecia o Hindustani e pregamos a palavra. Ouviu com grande atenção e prazer, e não impediu pessoa alguma de vir também ouvir. No dia seguinte, atingimos Taling e Sangnam, de onde continuamos para Inamb, Kvelin, Kuring e Saling, e além, até Sideng, Sara, Kose, Hangrig, pregando em todos esses lugares. Fomos depois a Kugunra, onde existe um grande templo junto ao qual há um mosteiro com cerca de 400 lamas, cujo chefe viera diretamente de Lhasa. Embora ligado com Lhasa, esse chefe foi indicado pelo Tashi Lama. Estivemos 2 dias em sua companhia. Deu-nos algum trabalho, embora tivesse muita vivacidade para discutir religião conosco. As dificuldades e trabalhos que se nos depararam no Tibete não são apenas de um, mas de vários tipos. Não há estradas, embora o número de correntes d'água seja grande, não existem pontes para transpô-las e são geladas. Onde a água era mansa, conseguíamos atravessar nadando, mas às vezes a corrente era tão forte e o leito do rio tão inçado de pedras que se tornava impossível nadar. Um dia em que atravessei nadando o rio Morang, cheguei à outra margem após grande luta, com o corpo insensibilizado pelo frio de gelo. Em Tanyat caí e 3 vezes a água me arrastou para o fundo. Foi com grande dificuldade e esforço que me livrei. Muita gente já morreu afogada nesse rio. Outro problema é o do alimento. Há lugares onde nada há para comer além do sampa, ou satu, cevada torrada, e uma espécie de chá misturado com sal e manteiga. Várias vezes o sampa era tão ruim que dificilmente o comeriam os cavalos ou os burros, mas em tudo isso tínhamos o conforto de saber que era a cruz de Cristo e que trabalhávamos para a salvação de almas. Cristo deixara o céu por mim e se colocara sob o peso da cruz, de sorte que eu tinha a obrigação de deixar a Índia e penetrar no Tibete em seu nome para chamar a ele as almas. Cumprida essa obrigação, não teria eu praticado grande proeza, mas se a ela me esquivasse seria horrível, pois a ordem vinha de Deus. As casas tibetanas são muito pequenas e notavelmente sujas. Feitas de pedra e barro, o cheiro do povo é insuportável. Na aldeia de Lara, vi um homem completamente negro de sujeira. Tenho a impressão de que nos últimos 15 anos não souberam o que fosse um banho. As roupas, embora feitas de lã branca, ficam como um couro negro de sujas, porque nunca as lavam. Em Kiwar, quando estávamos lavando a nossa num riacho, vieram todos contemplar o espetáculo, entre divertidos e escandalizados. Um lama de importância comentou: gente à toa pode lavar roupa, que não é nada demais, mas para pessoas direitas não convém. Apesar de ter sido a viagem pontilhada de empecilhos, foi a mais fácil que fiz. Em alguns pontos, os lamas nos receberam bem, deram-nos chá salgado e sampa. Certa vez perceberam que meu cabelo, muito crescido, incomodava, e como não tivessem tesoura, 4 lamas se reuniram, apanharam um instrumento com que costumam tosquear as ovelhas e com ele me cortaram. De Kiwar dirigimos-nos a Chikan, e dali a Skit, House, Sazar e Pangre, e tivemos oportunidades felizes para pregar. Mas os povoados eram muito distantes, e o banditismo comum nos assustava. Um bom amigo nos disse:
O senhor não pode viajar assim, sem espingarda ou faca por aqui. Muita gente já foi assassinada nesse caminho. E eu respondi: levo apenas a minha roupa e a Bíblia, que é a espada de Deus. E vai comigo o Senhor da vida, o qual me protegerá. Graças a Deus atravessamos aqueles lugares terríficos, pregando entre assassinos sem incidentes algum. Vi homens a quem bandidos e ladrões haviam cortado as pernas ou os braços, mas Deus com seu grande poder nos conduziu em segurança. Superlativamente sujos, ignorantes até à estupidez, contudo os tibetanos são profundamente religiosos. Há distritos onde o costume é ficar o filho mais velho em casa para dirigir a propriedade e serem os demais consagrados à vida monástica. Alguns escrevem em papel ou couro textos de seus livros sagrados, 108 volumes chamados Kanjiryu Tanjiryu, e os penduram como bandeiras no teto da casa. Costumam também escrever as palavras Om Mane Padme Hum, muitas vezes no papel, e colocá-las em uma roda de metal que giram e giram. Outros fixam-nas nos moinhos, escrevendo-as na pedra, que roda incessantemente. Tais são as orações por cujo intermédio esperam atingir o perdão dos pecados e obter bênçãos do céu. No que diz respeito à divindade, nada sabem verdadeiro. Têm em sua religião um simulacro de trindade: Sanji Kunchek, ou Deus, Lama Kunchek, ou Deus sacerdote, e Go Kunchek, ou Deus escrituras. Foi mais ou menos em 629 Anno Domini que o budismo penetrou no Tibete, no tempo do rei Shangtai Sugampo. E o lamaísmo foi fundado em 749 por Padmasambhava, que organizou o primeiro mosteiro perto de Lhasa. Em 1640, o Tibete foi conquistado por um príncipe mongol, Guzari Khan, o qual deu ao grande lama do mosteiro de Drepunga o título de Dalai, Oceano, e assim se tornou ele o primeiro rei sacerdote, com o nome de Dalai Lama. Chamava-se Magwan Lobang. Muito ambicioso, queria combinar o governo civil com o eclesiástico e declarou-se a encarnação do famoso Sherenzing Avalokitesvara, divindade tutelar do Tibete. Indubitavelmente, os tibetanos se deram bem com a ideia de serem regidos por uma encarnação de tal divindade, e o sistema funcionou admiravelmente. Para não melindrar o lama de Troshi Shumpo, mais antigo e em certo sentido superior, o Dalai declarou que ele era a encarnação de Amitabha. E assim ficaram, o Dalai Lama como encarnação de Avalokitesvara e o Tashi Lama como encarnação de uma divindade superior, mas impassível, que não se interessa por coisas deste mundo, as quais ficam a cargo de seu filho espiritual, Avalokitesvara. Dentre os eremitas tibetanos, muitos têm uma vida extraordinária. Trancam-se em um compartimento trevoso. Há os que fazem isso durante alguns meses, outros por anos e outros durante a vida toda. Trancam-se tão cuidadosamente que nunca veem o sol, nem saem, mas ficam ali, sentados na escuridão, girando a roda de rezas como se estivesse numa sepultura. Há, dando para o exterior, uma janelinha, ou melhor, um buraco por onde o povo passa alimento. Tentei várias vezes entabular palestra com eles, mas nunca o consegui. O mais que pude fazer foi atirar pela abertura porções da palavra de Deus, na esperança de que as lessem, se algum dia se desemparedassem. Aprendi com eles uma lição: se sofrem tanto para atingir o nirvana, onde não há vida futura, nem felicidade celestial, nem qualquer esperança, na crença de que a salvação consiste no aniquilamento dos desejos, do espírito e da vida, com quanto maior entusiasmo não devemos nós carregar a cruz de Cristo, lembrando-nos da felicidade da vida eterna e da grandeza do trabalho que Ele realizou por nós, o qual nos dá e dará todas as coisas. A neve e o frio intenso não permitem que se faça mais de uma colheita por ano. Semeia-se em maio e colhe-se em setembro. Em certos lugares planta-se trigo, em outros mostarda. Há trechos de jungle que ficam lindos quando floridos. Às vezes encontra-se cebola selvagem e mesmo grama. Mas infelizmente os costumes do povo são tremendamente degradados, tanto que nem é possível dizer aqui. Estivemos também em outros lugares pregando ao povo. Voltamos por caminho diverso, passando por Kiamo, Raulmaling, Kurik, Sumling, Piti e Boldar. Meu desejo era ir sozinho a Kailash e a Hazar, mas este ano minha viagem ao Tibete começou muito tarde. Entre 30 de julho e 9 de agosto, aquele lado das montanhas se cobre de neve espessa, embora algumas correntes fiquem fáceis de transpor.
porque sobre elas se estendem pontes de gelo. As demais são dificílimas, é quase impossível atravessá-las a nado, o que torna a volta muito problemática. Queira Deus que no próximo ano eu possa ir em abril. Se tivesse ficado até setembro, as fortes nevadas barrariam o caminho. Em outubro seria totalmente impossível regressar à Índia. Fiz a viagem em cerca de 48 etapas no interior do Tibete, 10 milhas por dia. Gostaria de me referir mais detalhadamente a cada lugar onde estive, mas atualmente não tenho tempo senão para este resumo rápido. Os cristãos que residem no Tibete e na fronteira estão bem, pela graça de Deus. Em Tsering, há um rapazola que conhece muito bem o Hindustani. Queria vir comigo, mas a mãe não lhe permitiu. Espero que isso se faça possível para o ano, de modo que ele receba melhor instrução e regresse como pregador. Se isso se der, a semente lançada durante esta viagem não terá sido vã, e por sua graça, em tempo oportuno, produzirá frutos. Amém.